Então a gente já identificou os problemas. Qual é o problema do coração? É o coração. Qual é o coração do problema? O coração, certo? Marcos capítulo 7 e Provérbios capítulo 4. Quais são as abordagens que as pessoas fazem? Uma da abordagem para ajudar os filhos são a abordagem da autoestima. Mas eu digo aqui, a autoestima não é a solução. O problema do seu filho, do meu filho, não é que ele ama a si mesmo, não é que ele ama pouco a si mesmo, é que ele ama demais. A autoestima não é a solução. Então os medos, dos traumas, isso aí é uma estratégia humana. O problema, conforme Jesus, o problema não é que o seu filho se ama pouco, certo? A autoestima não é a solução. Segundo, deixar ser feliz não é a solução. Deixar ser feliz não é a solução. Ou deixar fazer o que a pessoa sente vontade, né? Cada um faz o que sentir vontade. Eu tinha um sobrinho, hoje ele é um homem de Deus, mas ele cresceu nesse ambiente assim, onde os adultos diziam um para os outros: rapaz, deixa eu cuidar da minha vida, pai. Aí eu lembro dele dizendo assim, ele dizia, de pequenininho, uns 4 anos, eu dizia para ele: vai sentar ali. Aí ele dizia: deu mandar minha vida? Deu fazer o que eu quero? Deu fazer o que eu quero? Na cabeça dele, ele estava só repetindo. Ele achava que se ele fizesse o que ele queria, ele vai ficar bem. Então, deixa a criança fazer o que ela quiser. Deixa ela seguir o curso, deixa ela seguir o coração, deixa ela experimentar. Isso não é a solução. Não vai para canto nenhum assim. E toda e qualquer ação que a gente faz tentando cobrir só o que é por fora, a gente vai errar, tá bom? Eu sei que é mais trabalhoso. Por exemplo, os seus 2 filhos estão brigando. Aí aquela abordagem: quem pegou primeiro? Aí, não, eu peguei primeiro. Excelente, então você pode ficar com ele. Isso pode ajudar naquele momento, né? Resolveu aquele conflito, mas não tratou as questões do coração. Isso é, o que o menino queria, por que estava desejando. Ele estava pensando no outro, o outro estava pensando nele, ele estava pensando só em si, em ter as coisas. Agora, vocês estão vendo como isso é muito mais trabalhoso. Não dá simplesmente para resolver os conflitos. Resolver, tá bom, tá certo. Mas tentar tratar o coração. Então, deixar fazer o que quer não é a solução. O isolamento não é a solução. Vou criar um menino aqui na bolha. Por quê? Porque o isolamento completo produz inexperiência. E inexperiência gera vulnerabilidade. Então, há um tempo atrás eu morei num canto onde era muito comum as pessoas isolarem completamente do mundo. Então, não tinham amigos do lado de fora, os assuntos não eram conversados. Então, assuntos sobre sexualidade e outras coisas assim, eram tabus. Eu vou tentar proteger o máximo possível, isolar, botar um menino dentro de uma bolha. Isso não é real. E o que faz, na verdade, é a criação de inexperiência. E essa inexperiência vai gerar vulnerabilidade. A Bíblia tem muitas respostas sobre isso. Vocês estão em Provérbios? Olha o que Provérbios 1:22 fala sobre isso. Até quando vocês ingênuos, inexperientes, amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Provérbios 1:32, os ingênuos são mortos, os inexperientes são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Provérbios capítulo 14, versículo 15. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu proceder. Verso 14, ao verso 15. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Em outras palavras, ele é experiente, ele é informado pelos seus pais conversam sobre tudo. Qual é a perspectiva de Deus sobre isso, sobre aquilo outro? Então não é fazer com que ele experimente pela prática, mas informar pela palavra de Deus, porque essa experiência de conhecimento vai proteger, não permitindo que ele seja vulnerável.
que ela seja vulnerável. Então a gente pode falar sobre tudo, sobre sexualidade, sobre namoro, sobre tudo, porque essa é a responsabilidade, a nossa responsabilidade. Então isolamento não é a solução. Qual é a solução? A solução tem que estar de acordo com o problema. Qual é o maior problema do seu filho? O maior problema do seu filho é o coração direcionado para si. Ele precisa então, como solução, um novo coração. Então a gente precisa trabalhar com as coisas que tocam o coração. Se o maior problema dele é um problema de coração, a solução para os nossos filhos é nascer de novo, nascer do alto, é ter um novo coração. Mas nem você nem eu conseguimos produzir isso, e essa é uma parte que é meio frustrante. É meio frustrante. Já assistiram Encontrando Nemo? Faz muito tempo que eu assisti isso, é Procurando, né? Mas em inglês é Finding, não é não? Cadê? Ah, então era isso que eu estava... Finding Nemo, tá bom. Mas em português é? Encontrando, né? Procurando. Então, lembra quando ele tem um diálogo, lembra quando eles vão caminhando, bem no começo, o pai vai tentando proteger, o pai ficou traumatizado, tentando proteger o menino de todas as coisas. Mais na frente ele vai ter uma conversa com a Dory, aí eu prometi ao meu filho que eu nunca deixaria nada acontecer com ele. Aí a Dory olha, promessa estranha, como assim? Se você prometer que nada vai acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. Isso é muito ruim, entenderam? Em outras palavras, ele queria aquele senso de controle, só que esse senso de controle, quando não está em Deus, é centrado no homem, essa restrição exagerada que homens dão aos outros, isso vai atrapalhar, alejar a vida dos filhos. Então nós tratamos, cuidamos, protegendo, sabendo que no final das contas depende de Deus, não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E eu acho que é isso um dos lugares onde Deus toca nos pais, pelo menos em mim. Porque eu tento ensinar os meus filhos, lendo a Escritura com eles, memorizando os versículos, mas eles não sabem, mas eu imploro ao Senhor que use a sua palavra, que toque o coração para produzir vida, porque eu não consigo. Eu não consigo, e todas as vezes que eu tomo uma determinada atitude, eu faço uma determinada estratégia, prevendo que vai dar tudo certo, eu tento tomar o lugar de Deus. Então eu faço como se tudo dependesse de mim, sabendo mesmo que no final das contas tudo depende de Deus. E aí eu uso as ferramentas que Deus me deu para ajudar essa pessoa, né, os meus filhos a chegarem lá. Então eu trabalho com as coisas que tocam o coração. Provérbios 22:15 diz: a justiça está ligada ao coração da criança, a vara da disciplina afastará dela. Como assim? Como assim a vara da disciplina? A gente está vivendo num tempo que ninguém fala mais sobre disciplina física, mas a Escritura fala sobre isso, e o próprio Deus, no livro de Hebreus, ele usa de dor para a produção de vida. Quem não sente dor é leproso, dor é bênção. É um mecanismo dado pelo próprio Deus para saber que eu não posso pegar no negócio que está quente. Dado por Deus para entender que por esse caminho aqui eu vou me machucar. Quem não sente dor está doente, é leproso. Temos que colocar na cabeça dos nossos filhos que existe um link entre desobedecer a Deus e dor. Ele vai receber dor. Então, a justiça está ligada ao coração da criança, é a vara da disciplina que afasta. Como é que afasta? Dor. Alguma pergunta? Por favor, irmão. Alguém pode dar o microfone para ele? Ok. No momento da disciplina, né, como funcionar o casal? Quando é o pai, a gente pressupõe, pelo menos lá em casa assim, Priscila fica do outro lado, aos prantos, chorando, não aguentando. Quando é a mãe que vai fazer isso, lógico, pesa no nosso coração. Como é que fica, primeiramente, a pergunta? A comunicação do casal, para que um não interrompa o outro e não pare esse processo disciplinar.
E a segunda pergunta, até que idade do filho? O Iago tem 14, né? Então, existe esse processo de disciplina à medida que ele vai também ao avançar da idade? Excelente pergunta. Primeira pergunta. Lembra que a falta de disciplina, a má teologia, precede a criação da heresia. Então, se eu e minha esposa, a gente não está entendendo o negócio, é porque algum está pensando errado. Isso aqui, irmãos, é obediência à palavra de Deus. Minha esposa precisa também obedecer à palavra de Deus. É isso que eu digo. Eu digo às vezes para o meu filho, se eu não disciplinar você, Deus vai disciplinar o papai. É assim, Deus disciplina o papai, papai disciplina você. Ninguém está fora não. Está todo mundo no mesmo barco. Agora, algumas vezes, depende de se converteram ao mesmo tempo, depende de quantos filhos têm, vão precisar de mais ajuda. O legal é que não durante a disciplina, mas antes vocês conversem de como será a disciplina e fiquem de acordo a respeito da disciplina. Alguém vai precisar ir já? Se precisar, é só avisar. Certo? De como vai ser, tem que conversar antes, porque esse é o plano de Deus, a gente vai ter que fazer, só se a gente quiser ficar na desobediência. Quando eu estou em casa, eu que faço. Se eu estou presente, mesmo que seja um pecado contra minha esposa, eu tomo a dianteira e faço. Quando eu não estou em casa, então ela faz. Quando eu estou chateado, irado, eu percebo que eu vou pecar contra o meu filho, eu peço para que ela faça. Quando ela diz, eu não estou bem, amor, quando você chegar à noite, você pode, por favor, disciplinar os meninos, ou porque eu não fiquei bem. Então, quando eu vou dizer assim, a gente não precisa deixar de chorar, não. É muito ruim disciplinar. Uma vez eu disciplinei a Esté 8 vezes. Eu não aguentava mais, ela chorando do lado e eu chorando do outro. Mas disciplinei, por causa de Jesus. Porque isso é amor, ela tem que compreender isso. Então, eu não me preocupo tanto se há choro, a minha esposa está chorando do lado de lá, eu estou chorando do lado de cá. A gente depois tem que voltar e dizer assim, amor, a gente fez isso por causa de Jesus, é isso. Porque os sentimentos afloram, mas eles têm que ser dirigidos pela luz da palavra de Deus. Então, meu objetivo não é deixar de chorar. Meu objetivo é não deixar que a minha chateação ou preocupação ou choro se sobreponha à verdade de Deus. Está entendendo? Algumas mães vão sempre chorar. Eu estava conversando ali fora, é uma pessoa que toda vez que faz, ela vai para o banheiro e chora. Ela disse, isso faz só uns anos que eu faço, isso faz uns 10. Não tem problema. Não tem problema, ela vai lá dentro, depois chora. Não tem problema. O objetivo não é não chorar. O objetivo é obedecer. Se para isso ela tem que chorar, é o salmo, né? Quem sai andando e chorando em tempo de chuva. A outra coisa, eu acho que a disciplina ela tem que sempre acontecer. A maneira como a disciplina acontece, ela pode variar. No antigo Israel, as disciplinas às vezes até chegava à fase adulta. Os pais traziam para o sacerdote e diziam, esse meu filho aqui, ele é beberrão, ele é indolente, ele não quer obedecer. E aí, pasmem, o filho era condenado à morte. A primeira pedrada vinha dos pais. Estão entendendo? Eles precisariam entender a razão disso. Deus diz, vocês vão erradicar o mal de Israel. Por quê? Porque um menino ruim vai ser uma desgraça para o povo inteiro. Porque a autoridade é bênção de Deus. Desobedecer a autoridade dos pais é desobedecer a autoridade de Deus. Deus toma aquilo como um desrespeito direto a Ele. Vai erradicar. Acabou-se. Está desonrando. Acabou. Então eu acho que tem que ter disciplina direta. Agora, tomada de consciência às vezes cresce. À medida que o tempo vai passando, essa tomada de consciência, para que ele cresça, entendeu? E não trate ele como uma criança. Eu acho que deve acontecer. O Iago ainda hoje, ele experimenta da vara do amor, ou como eu chamo lá em casa, o jucá da consolação. E eu acho que vai ficar por um tempo. Hoje ele é disciplinado muito menos do que era. O Iago de todos os nossos filhos foi o que mais foi disciplinado.
Mas hoje em dia ele quase não é disciplinado fisicamente, ele precisa, porque quando precisa a gente faz, certo? Mas eu acho que se a gente fizer bem nos primeiros anos, a tendência é treinar para que não precise fazer muito na fase, que aí isso aqui não vai servir mais para ele. Eu não trouxe o dele porque alguns irmãos ficariam não trouxe. Né? De acordo com o pescoço. À medida que o pescoço vai ficando mais duro, você vai precisando botar mais força. Começa cedo, é o que o Provérbios diz: cedo disciplina. Você ama o seu filho, cedo disciplina, cedo, bem cedinho. Ao sinal de pecado, entra aí. Respondi a pergunta? Mais alguma pergunta? Irmã Débora, depois a Alex. Pastor, a minha pergunta é a respeito de... A gente tem visto muito a mente desse século cada vez mais entranhando na Igreja de Cristo, né? Uhum. E a gente tem visto muito na moda agora o pessoal aderindo à questão da disciplina positiva, né? Em que eles realmente vão olhar para a disciplina bíblica e reduzir isso a algo comportamental, behaviorista, né? Uhum. E aí eles olham para a disciplina bíblica como realmente algo truculento, né? E aí, só que a gente tem visto muitos pais, muitos crentes, né, aderindo a esse tipo de disciplina. E aí eu queria saber do senhor, o que é que o senhor tem para nos dizer sobre isso. Disciplina positiva é muito legal. Essa disciplina aí, no entanto, não é positiva. Então, Thomas Hobbes, há muito tempo atrás, ele começou a crer que o homem, como um bom selvagem, o homem, ele nascia bom e era corrompido à medida que as coisas iam acontecendo. Todo mundo que tenta explicar as dificuldades dos homens, as mazelas dos homens, vão ter uma narrativa. E todas elas começam no lugar onde a Bíblia começa completamente oposto. O homem é bom, mas a tecnologia atrapalha. A maneira como o mundo lida com ele atrapalha. E aí, se você for pervertido, como Freud vai dizer, não, o problema era o ciúme que ele tinha do pai ou da mãe. E uma maneira de explicar por que as coisas estão erradas, porque todo mundo vê que está errado. Só que a maioria do pessoal começa achando que o homem é inocente, é o bom selvagem. A disciplina positiva parte do pressuposto de que a criança é boa, inocente, e assim as coisinhas que elas fazem são boas. A gente tem que dar um jeito de deixar ela extravasar. Se a gente deixar ela crescer, ela vai crescer boa, e isso é contrário à palavra de Deus. Então a disciplina positiva não vem da mente de Deus, vem da mente do homem e do diabo, que acha que o homem é bom, e se houver restrição ele vai ficar ruim. Quando Deus diz, olha, eu criei o mundo bom, o homem pecou, e por causa disso a gente precisa de restrição. Disciplina positiva, ela vai contrária à natureza de Deus, porque disciplina é fruto de amor, dor é causado, no caso de Deus, porque Ele nos ama, está disposto a utilizar de tudo para nos conduzir para perto dEle. É um outro nome, um nome bonito para decidir não obedecer. Disciplina positiva é a ideia de tentar ser mais positivo do que restritivo e corretivo. Então, por exemplo, vamos dizer que o Joshua não quer ficar sentado aqui, ele quer ficar em pé, eu deixo ele ficar em pé. Não, fique em pé. E aí toda a estrutura acaba sendo modificado para não trazer nenhum trauma, para que o menino fique bem com ele mesmo. E se eu quiser mudar ele, eu tenho que convencer, às vezes mentir, esconder. O menino pode ser mandado, ordenado, ele tem que ser convencido, burlado, porque ele pode ficar traumatizado. Mas isso tá entendendo? Isso não é positivo. Deixa a Alexis primeiro, depois a Milena. Irmã, você pegou aí? Não é para fazer isso não, viu, com o Guilherme? Nos pequenos, a primeira disciplina, ela sempre vai ser
a física da palmada, de bater e tal? Ou tem um momento, tipo, eu conscientizo, falo biblicamente, ou eu sempre tenho que ir sempre pro físico primeiro? E à medida que a criança vai tendo a tomada de consciência, eu posso partir para mostrar biblicamente, para mostrar que eles agradou o coração do Senhor. Eu quero saber o limiar da tomada de consciência. Mas essa é uma pergunta muito legal. Existe uma linguagem que é universal. É a linguagem da dor. Certo? A dor consegue chegar no coração. E aí você pode fazer um teste. Quando você tiver essa penca de menino, você vai dizer para ele assim: meu filho, não faça isso. Aí você pode mandar, pode fazer uma tomada de consciência, pode dizer e tal. O que vai educá-lo, o que ele vai entender que fez uma coisa errada, o que vai chegar mais rápido e mais efetivo no coração dele, é se ele receber as consequências da sua escolha. Disciplina não é só isso, física. Mas nos primeiros anos, enquanto ele está se desenvolvendo, essa é a linguagem mais simples, mais efetiva de alcançar o coração e proteger ele dele mesmo. Você está entendendo? Proteger ele. Eu vou começar com essa aí, cedo disciplina. Eu vou parar nessa aí, não. Então, parece que é assim, disciplina sempre existiu. Sempre deve existir com os nossos filhos em todas as idades. Disciplina física, ela começa grande, enquanto a tomada de consciência, as outras coisas, elas são menores. À medida que o tempo vai passando, isso aqui vai fazendo assim. Tá? À medida que ela fica mais velha, quando tiver 21, morando comigo, eu não quero precisar fazer isso. Talvez eu vou precisar continuar instruindo, mas vai caminhando nessa direção. Tá entendendo? Tentar fazer assim, começando por tomada de consciência, eu vou requerer demais uma maturidade, experiência que a criança nos primeiros anos não tem. Não tem. E principalmente o que me leva a fazer isso, às vezes é que eu quero descobrir um outro caminho. Eu não gosto, eu não quero, aí eu quero descobrir um outro caminho, vai que eu alcanço o mesmo resultado. Né? Pastor, cresci, nunca levei nenhuma surra. Eu fico triste que seu pai não lhe amou, é isso que eu digo para ele. Uma maneira de explicar é dessa maneira. Funcionou, mas funcionou, o menino está bom. Não é, o sucesso não é medido pelo resultado lá, mas pela fidelidade que a pessoa tem à palavra de Deus. Não é assim? Não é assim? Tá, então, então a gente fica assim. Alexa, pegou aí? Entendeu mesmo? A Milena, depois Renata, depois João Paulo. Milena aqui, ó. Existe como se encaixar, porque eu não achei negativa a questão de você falar da disciplina positiva. Claro, você não fazer ela como regra para a disciplina, mas assim, quer dizer, eu vou sempre estar tratando a desobediência com a dor, certo? Com a disciplina física. Com a perda, mas eu vou partir para ela de primeira, ou eu posso conversar? Eu acho que você pode fazer diferente. Agora isso vai requerer muita sabedoria. Eu preciso ensinar quem é Deus para os meus filhos. Então algumas vezes eles fazem errado e eu decididamente vou dizer assim, você fez errado, você merece levar peia, mas eu vou usar de misericórdia para você. Eu não vou lhe dar peia. Isso, algumas vezes eu lembro dos meninos: papai, muito obrigado, Senhor, pela vida do meu pai. Não, vocês estão rindo, eu estava chorando. Eles entenderam. Eu quero representar o Senhor bem. Deus não faz isso sempre comigo. Não é assim. As misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Outras vezes eu quero ensinar graça. Você desobedeceu, você merece peia. Papai não vai lhe dar.
vai se arrumar, a gente vai tomar sorvete. Eu vou lhe ensinar o que significa graça. Entende? Agora eu preciso ser intencional. E se eu perceber, de novo, eu estou dentro, eu sou protagonista. Se eu entender que a graça, a minha graça para com ele tem se tornado em libertinagem, que eles começam a manipular, papai, dá para o Senhor usar a misericórdia dessa vez de novo? Papai, mas o Senhor tem que usar de misericórdia. E essa misericórdia que eles estão, deixa de ser pedida para ser requerida. Por que o Senhor não usa de misericórdia? Não está chegando. O meu objetivo é educá-lo. Não está chegando. Vai levar a pé. Está entendendo? Então não estou dizendo é sempre desse jeito. Não, o seu objetivo é mostrar, ensinar todo o conselho de Deus. Mostrar o caráter de Deus. Mas, em regra geral, vai ser assim. Porque essa é uma coisa que ele tem que aprender. Tá bom? É a Renata, é? Diz aí baixinho. Às vezes, no lugar da disciplina física, né, eu já agi de uma forma diferente, e sei que algumas pessoas, né, talvez seja comum outros pais fazerem também, que é retirar algo que a criança gosta muito. Certo. Né? Ou então, se a criança, né, joga bola naquele dia, você não vai para o futebol, porque você pecou, você fez isso. Né? Isso é válido também? A partir de que idade isso seria mais eficiente para a criança? Eu acho que é válido, porque Deus faz isso. Estou certo? Algumas vezes a disciplina da parte de Deus é remover determinadas bênçãos. A gente vê na história de Davi, Deus fazendo isso. Então eu acho que a gente pode copiar o Senhor nesse sentido. Mas o seu objetivo não é simplesmente remover para castigar. O seu objetivo é instruir. Então, mais do que remover, você tem que ver se aquela instrução está chegando ao coração dela, se ela tem entendido. Então, algumas vezes eu vou perguntar para o meu filho, como Deus perguntou para Davi. Você desobedeceu, você pede passar 3 dias fugindo dos seus inimigos, 3 meses, fugindo uma praga, né? Às vezes eu vou escolher, meu filho, é o seguinte, você está errando, pecando contra o Senhor aqui. Você quer ser disciplinado ou quer perder isso aqui? Não dá para ganhar. Mas o meu objetivo é ver onde é que está o coração deles, para tentar ajudar, o que eles querem. Está entendendo? Então, eu acho que isso vai chegar na fase mais adulta, da idade do Iago, por exemplo. Na fase do Josh é muito difícil para ele, qualquer coisa menos pé. Qualquer coisa, mas é a lição que eles têm que aprender. E aí eu coloco essas opções com base no que eu já construí. Isso é, filho, não existe ganho na desobediência. Tem que haver aquela expectativa, eu pequei contra o Senhor. Porque isso vai levar ele para Cristo, eu preciso de um Salvador. Está entendendo? Porque ensinar somente perda é um aspecto. Deus não somente tira as coisas da gente, Ele nos dá determinadas coisas, dor. Então eu tenho que ensinar todo o conselho de Deus, ou demonstrar quem é Deus através da minha atitude para com Ele. Algumas vezes eu vou fazer a graça depois de pecado, outras vezes misericórdia, está entendendo? Não é só uma coisa, é um bocado. Aí eu preciso ser sábio nesse sentido, para copiar Deus. Está entendendo, Renato? Entendeu mesmo? João Paulo. Pastor, quando, por exemplo, um dos dois está disciplinando no momento e às vezes acaba, por algum motivo, fazendo da forma errada. Com raiva? Com raiva, ou de uma forma que o resultado pode até ser obtido, mas foi uma disciplina errada diante de Deus. O outro pode intervir para ajudar, não é certo intervir, deixa fazer da maneira errada, digamos assim, até o fim, depois conversa. Vai depender dos níveis. Se você estiver matando a sua filha, ela deve intervir. Se você estiver só com raiva, aí tem que ver o plano de redução de danos. É melhor, se não está causando muito dano, de que ele termine e depois eu o confronte, do que eu intervenha e fique confuso na cabeça da filha. Certo? Então depende do que está acontecendo lá. Né? A Nájila, ali atrás. Só mais um e a gente volta. Rapaz, deixaram tudo para agora, né? Pastor, é que assim, realmente
me dói muito no coração Eu sei. disciplinar a Jolie. É uma coisa assim que eu já tô aqui com os olhos cheios de lágrimas, porque realmente é uma coisa que eu sou Eu falha. sei, minha filha, eu sei. Mas quando o senhor falou ali que tem que bater no bumbum, é isso? Bumbum, não tem... Tem que não tem... bater sem roupa, tem que bater com a vara, tem que bater com a mão, tem que bater com o quê? Que eu não sei. Excelente, boa pergunta. Por que a gente bate no bumbum? Eu acho que foi isso que Deus criou o bumbum. Por quê? Não, mas eu vou explicar por quê. Não tem veia, é o músculo mais resistente de todo o corpo. Tô certo, Tiago? É o músculo, eu estou falando sério, é o músculo mais resistente, não passa veia, ou seja, não vai haver trauma, ninguém fica vendo o bumbum dos meus filhos, não vai envergonhá-los, não vai. Então, o objetivo não é machucar. Então, eu não bato com raiva, não bato no rosto, eu bato no bumbum. No bumbum, às vezes na mão, mas no bumbum. Eu bato com o quê? Com a mão? Não. Eu bato normalmente com outras coisas. Depende. Por exemplo, se você está no shopping, você está de cinto, você pode ir no banheiro e tentar fazer a mesma coisa de cinto, ou com o chinelo, vai depender de alguma coisa assim. Não com a mão. Não com a mão. Uma coisa que fica lá, e ela sabe, não é para ela brincar, isso aqui não é para brincar, isso aqui é para ajudar você a obedecer. Então, com a varinha, para aquilo, no bumbum, depois, dependendo, eu abaixo, algumas vezes vai ficando mais velho, como é o caso da Esther, ela apanha de calcinha. Então, porque o objetivo não é envergonhá-la, não é nem machucá-la, é só fazer o link bíblico que ela não pode ganhar desobedecendo a Deus, sempre contra pecado. Hoje, pastor, eu faço assim, certo, pastor? Certo. Lá em casa, eu dou limite. Ela Certo. pode se espernear, ela Tá. pode gritar, mas não é não. Ótimo. Aí eu noto assim que funciona, sabe? Não, eu estou entendendo. Agora, a gente vai ver daqui a pouco. Você quer o tipo de obediência da sua filha, o mesmo... Hoje, depois que ela esperneia, que eu só falo, você lembra que não é não, minha filha. Não adianta você espernear, você não vai conseguir o que você quer. Ela não chora. Eu estou entendendo, mas o seu objetivo não é conseguir Convencer. que ela faça o que você quer. O seu objetivo é alcançar o coração dela. Eu posso conseguir que o meu filho faça qualquer coisa se eu der dinheiro para ele. Não posso? Ou se eu der um determinado bombom, ou fazer promessas assim, não posso? Eu posso, o objetivo não é que ele alcance ou que ele faça determinada coisa, o nome disso é behaviorismo, ou seja, é condicionar a criança, e os pais são bons nisso, por meio de ameaça. Eu sei que alguns de vocês usam até o pastor, vou dizer pastor. Para fazer, mas esse não é o objetivo é que ela obedeça a você como Deus espera que você lhe obedeça. Ou seja, da primeira vez, completamente com o coração alegre. Porque se não for essas três coisas, não é de fato submissão. Certo? Tipo assim, pastor, ela tem 2 aninhos, né? Aí a gente está fazendo acompanhamento com o pastor Felipe, e ele nos instruiu também, quando a gente vai falar que ela está pecando, né? Contra Deus, a gente está fazendo isso agora. Excelente. Aí eu noto que ela, assim, faz o quê? 1 mês, né? Mais ou menos isso. E ela realmente fala que pecou, entendeu? Mas Legal. aí eu não sei até que nível ela está entendendo. Se ela realmente... Ela entende. É impressionante. Entende, minha filha. Não, eu quero saber... Entende, porque eu não sei se ela entende. realmente está, tipo assim, só repetindo ou se aquilo dela está chegando no coração dela. Como é que a gente faz para saber? Talvez ela não entenda toda a complexidade, mas ela vai entender que alguma coisa era esperada dela e ela não fez. E aí, o nome que a gente dá para isso é pecado. Quando isso vai só aprofundando com o tempo. Mas por enquanto alguma coisa que você não fez. Mas deixa eu continuar aqui, daqui a pouco a gente volta aqui. Rapidinho, vamos lá. Então, como é que a gente faz? Como a gente tem que alcançar o quê? O coração. Então, não a casca, não por fora, mas o coração, de todo jeito. Então, como é que a gente chega lá? A gente tem que usar as coisas que chegam no coração. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus
é vivo e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não existe discipulado e disciplina sem a palavra de Deus. Não existe discipulado e disciplina sem a palavra de Deus. Sua boca tem que explicar a verdade de Deus, porque as suas opiniões e as minhas opiniões, o que você acha, o que eu acho, não muda o coração dela. O que muda é a palavra de Deus. Então você usa a disciplina, afasta a estutícia, é o que diz Provérbios 22:15, afasta a estutícia, e você empurra a palavra de Deus. Ela peca, você vai lá para frente, tira a estutícia da frente, nem que seja por um momento, com a vara da disciplina, e empurra a palavra de Deus. Não as suas ideias, não aquilo que é importante, não o fato de ser um cidadão, mas o que Deus diz a respeito daquilo que ela deve amar, daquilo que ela deve querer. Estão entendendo? São 2 movimentos, um de remoção, a vara da disciplina afastará dela, e a outra de introdução, introduz-se a palavra de Deus. Então a gente fala do Evangelho para os nossos filhos todos os dias. Falamos o que do Evangelho? Quando for disciplinar, fale que ele é um pecador, fale que ele precisa de Jesus, fale que Jesus veio a esse mundo para isso, fale que Deus é santo, fale que ele tem que se arrepender. Quantas vezes? Várias vezes. Quando for orar com eles antes de dormir, diga isso. Ensine seus filhos a agradecer pela salvação que Deus operou por meio de Cristo. Diga, enquanto está orando, diga que você se reconhece como pecador e crê em Jesus e confia em Jesus. Repita o Evangelho várias e várias vezes. Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda como for velho não se desviará dele. Não é uma promessa, mas é uma regra geral que ele estabelece. A ideia é como se você fosse cavando, construindo 2 colunas ao lado, e cavando, e cavando, e cavando, e colocando a criança para andar nesse caminho aqui, enquanto cava para baixo, constrói para cima do lado. Quando ele fica velho, ele olha e diz assim, não, é isso aqui mesmo. Ele olha para o lado, ele só vê o que ele foi ensinado a ver. Agora, isso é de uma perspectiva nossa, humana. Eu vou ensinar meu filho o caminho que deve andar, mas é Deus que tem que salvar. Nossa responsabilidade é cavar e construir, cavar e construir, cavar e construir. A gente explica o Evangelho várias vezes. Ensine as doutrinas básicas do Evangelho. Deixe o negócio de água com açúcar de falar da igreja, do cultinho, da salinha. Fale de coisa séria. Fale de Jesus, dos pecados, fale da cruz, fale da ressurreição. Ensine essas verdades, cobre que ele aprenda essas verdades. Não é uma questão de igreja, de religião, do livro de Abacuque, só cantando as musiquinhas. Tudo isso tem o seu valor. Mas ensine que existe um problema com o homem. O problema do homem é que o pecado dele afasta ele de Deus. Ele precisa de Cristo, para isso que ele veio. Faça isso regularmente. Ao sentar, ao levantar, indo no carro, indo para a praia, na igreja, indo para casa, constantemente. Ao orar, constantemente. Até que ela se converta. Sua filha, seu filho precisa aprender uma verdade. Ela precisa aprender o Evangelho. O Evangelho. E crer e confiar no Evangelho. No Evangelho. Certo? Então não traga os seus filhos para serem evangelizados aqui. Você toma a dianteira e evangeliza os seus filhos. Só para ninguém esquecer. Vamos ler todo mundo junto aí? O sucesso na criação dos filhos é medido pelo que nós fazemos, ao invés do que os filhos fazem. Amém. Ensine sabedoria aos seus filhos. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Diz: o filho é a alegria do seu pai, o filho sábio, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. O filho entregue a si mesmo, Provérbios vai dizer, vencer a... Ninguém conhece esse texto? O filho entregue a si mesmo vem envergonhar sua mãe. A gente já viu isso acontecer várias vezes, né? Vergonha alheia, aquele negócio, como se diz hoje em dia.
onde você tem vergonha da mãe do outro, da mãe daquela criança, é a criança entregue a si mesma. Então a criança não pode fazer o que quer, ela tem que fazer o que tem que ser feito. Então, vamos olhar mais um texto, Efésios capítulo 6, a gente já está correndo aqui. Efésios capítulo 6, vamos abrir lá. Efésios capítulo 6, a gente tem aqui o círculo da bênção. Círculo da bênção, vou colocar aqui. Então, Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3, diz assim: filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Por que os filhos têm que obedecer os pais? É justo, é correto que se faça isso. Foi Deus que disse, é correto que se faça isso. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e sejas de longa vida sobre a terra. O círculo da bênção, estão conseguindo ver o círculo da bênção? A criança está aqui, linda. Certo? Está aqui a criança. O limite desse círculo da bênção são duas coisas: obediência e honra. E aí o texto diz que se ela for criada dentro do círculo da bênção, isso é, em obediência aos seus pais, em honra aos seus pais, ela vai bem e vai ter uma longa vida sobre a terra. Essa é a promessa, não é isso? Então os limites desse círculo são honra e obediência. Embora o mundo ignore e rejeite a autoridade, o Senhor Deus, que é todo sábio, designou que vivêssemos debaixo de autoridade para o nosso bem. Resistir à autoridade, resistir ao Deus que a estabeleceu. Então, quando uma criança questiona se o pai tem direito legítimo de mandar, ela demonstra insubmissão bíblica. Se a criança precisa ser enganada para obedecer, não, como isso aí amanhã a gente vai para a praia, aí eu compro um McDonald's para você. Já viu isso acontecer? Não, meu filho, como isso aí, porque foi o Flash que trouxe isso aqui, que deu para você. Não, como isso aqui é o feijão do X-Men, como aí. Já viram isso? Alguns de nós fizemos isso. O que é isso? A gente está enganando a criança. A gente está enganando a criança para conseguir o que quer. Porque o que a gente quer é que a criança coma, mesmo que para isso eu preciso mentir. A gente não precisa fazer isso. Deus, em sua palavra, nos deu autoridade para dizer para a criança comer. O feijão é do pai João mesmo. O feijão é de onde vem aí. Não é nada do X-Men não. Vai comer. Eu sei, meu filho, a gente tem aveia, eu sei que você não gosta de aveia, você quer que eu faça um ovinho com arroz, quer que eu faça? Eu sei que você não gosta de aveia, vamos fazer um ovinho, eu sei que você não gosta disso, eu faço, quer que eu faça? Não é só a avó que faz isso não, mãe e pai também faz. O menino só come o que quer. Não é isso não é submissão bíblica, não é veneno. Você vai dizer para o seu filho: meu filho, eu sei que você não gosta de aveia, às vezes a gente vai comer coisas que a gente ama, outras vezes não. Eu quero que você agora coma feliz. Vai comer aveia, vai comer uma aveia feliz. Pronto. Não quero somente que ele coma, ele tem que comer agradecendo a Deus pela comida que Deus deu. Vocês estão vendo, né? Eu não estou compartilhando, dividindo a autoridade. Vamos chegar aqui no meio, tu chega de lá para cá, eu chego daqui para lá. Não. Deus me deu autoridade para cuidar e o menino vai fazer o que é a vontade de Deus. A aveia é nutritiva, você vai comer. Pronto. Feliz. Algumas vezes as crianças não entendem isso. Meu filho, o Joshua, às vezes, ele sabe disso, aí ele vai comer alguma coisa que ele não gosta, todo mundo sabe que ele não gosta, aí mas eu digo: come isso aqui, filho. Aí ele come e diz: delícia. Aí eu pergunto: quer mais? Ele diz: Deus me livre, papai.
Aí essa semana eu tive que dizer para ele: meu filho, não precisa mentir. O papai não está pedindo para você gostar. O papai está mandando você comer. Eu não estou pedindo para você gostar. Você não precisa gostar. Só não pode reclamar e tem que comer. Aí você vai dizer: mas isso é general? Não, estou criando filho, é para a vida. Ele tem que aprender a comer tudo. Ele tem que aprender a obedecer. É o que ele tem que fazer. Algumas vezes ele vai gostar do que come e acha isso massa. É a maioria das vezes. Outras vezes ele vai comer porque tem que comer e ponto final. É assim. Algumas vezes Deus faz isso comigo. Eu queria que a minha esposa não fosse doente. Ela é. Eu já pedi. Deus disse que por enquanto vai ser assim. Eu vou reclamar da esposa que eu tenho? Não vou trocar por outra. Não. Uma que seja completinha, inteirinha, não quebrada. Não. Eu vou servir e amar a minha esposa. Essa é a vontade de Deus. Então a vida não é assim. Isso não é real. As coisas não são como a gente quer. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Eu sei que Ele me ama porque Ele me deu o seu filho. E eu vou aceitar tudo que Ele preparou para mim como sendo um ato de amor e vou para frente. Eu quero que meus filhos entendam isso. Você vai comer, filho. Papai lhe ama, você sabe disso. Vai comer isso aqui porque isso é bom para você e ponto final. Feliz. A gente vai agradecer e a gente vai comer junto. Feliz, porque Deus nos deu comida. Então a gente tem que ensinar para os meninos, para os nossos filhos, nossos alunos, quem é Deus. E Deus não faz só o que a gente quer, Ele faz sempre o que é para o nosso bem. Assim como um bom pai, e uma boa mãe, e um bom professor, sempre para o bem. Não o que é bom, mas sempre para o bem. Quando a criança demora a obedecer, ou só obedece quando é conveniente, ela não está praticando submissão bíblica. Não é para falar mais de uma vez, irmãos. Não é para falar mais de uma vez. Não me faça contar até 3, isso não existe. A gente, de novo, agora isso é trabalhoso, mas a gente tem que ensinar para eles o que Deus faz com a gente. Deus não quer precisar falar 3, 4, 5, 6 vezes. Deus fala e a gente obedece, não é assim? Então, não é para até o final, né? A criança, quando é conveniente, ou quando achar que deve fazer, ou alguns já estão no automático, só obedecem quando sabe que a mamãe perdeu as estribeiras. Iago, senta ali. Iago, senta ali. Iago, senta ali. Iago, pelo amor de Deus! Aí então o menino vai e senta. Entendi. As primeiras 3 ou 4 não eram de fato verdade. Já perdeu. Ele não está praticando submissão bíblica. Ele tem que obedecer no mesmo momento. Quando a criança pergunta por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Em tom de exigência. Por quê? Ele não está praticando submissão bíblica. Submissão bíblica significa corresponder à autoridade de Deus, fazendo com alegria tudo que é exigido. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu, com toda a disposição, rapidez, alegria, que a tua vontade, Senhor, seja feita aqui, como acontece nos céus, como os anjos te obedecem, que ela seja feita aqui. E aí a gente pede isso, ora por isso e pinta o quadro completamente diferente, onde as crianças, os filhos, fazem o que quiser, na hora que quer, estribuchando, batendo a porta, batendo no chão, reclamando, murmurando. Isso não existe. Essa não é a vontade de Deus, isso não é submissão bíblica. Não é assim que Deus nos chamou para criar os nossos filhos. Eles têm que fazer por causa de Deus. Os filhos, obedeçam a vossos pais, porque isso é justo. Quem disse que é justo? É Deus, não tem nada a ver com papai. Isso é muito difícil, às vezes, quando os filhos têm pais e mães que não são os melhores modelos. Como é que um filho pode obedecer e honrar um pai e uma mãe que não é o melhor modelo? Porque ele tem que linkar com Deus. Então, obediência é a primeira parte aqui, a primeira linha. A segunda parte aqui é honra. O que é honra? É reconhecer que essa autoridade, essa função paterna, materna e até de professor,
que esse camarada tem para comigo, filho, aluno, foi dada pelo próprio Deus. Eu reconheço a autoridade de Deus dispensada nessa função para mim. E eu encontro maneiras de demonstrar e revelar que eu estou tranquilo, satisfeito, que isso é o correto e justo, na minha maneira como converso. Então, se os meninos tratam a gente como tratam seus colegas, a honra não é devida aos colegas, não essa aqui. Então, os filhos, os alunos, têm que encontrar maneiras de demonstrar esta honra, esta devoção, este respeito para com Deus que estabeleceu aquela função. Eu nem sempre aprendi, mesmo depois de ser crente, eu tinha dificuldade com isso. Minha mãe me educou a chamá-la de ela e de tu. Minha mãe me disse, nunca chamar ela de senhora, não me chame de senhora não. Eu me converti. E ela continuou dizendo, me chame de senhora não, chame de senhora não. Eu fui crescendo, e aí esbarrei com textos como esse. Eu tive que ter uma conversa com ela, mãe, a senhora tem que me deixar, mãe, a senhora tem que me deixar chamar a senhora de senhora, porque é uma maneira como eu reconheço e honro a senhora. É uma maneira como eu reconheço a senhora como sendo minha mãe, é uma senhora. Então, vocês vão ver algumas vezes os meninos respondendo para mim, sim senhor. Meu filho vai fazer isso, sim senhor. Como é que é? Sim senhor. Sim senhor, sim senhora. Aí você vai dizer, é quartel? Eu acho. Ele pode dizer só, papaizinho, muito obrigado, papaizinho do meu coração. É outra opção que eles têm. Estou fazendo papaizinho do meu coração, mas eles preferem sim senhor. Então, pais, vocês têm que encontrar maneiras de permitir que eles honrem vocês, porque é mandamento de Deus. Estão entendendo? Então, senhor e senhora não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Se não for dessa maneira, tem que encontrar outra maneira. Mas eu não quero que meu filho, ele não tem permissão para me tratar como ele trata os colegas. Eu não quero que ele trate os professores, que estão ali em posição de autoridade, como ele trata os parceiros dele. Ele tem que, de alguma forma, demonstrar essa honra. Ele tem que, porque é mandamento de Deus. Certo? Eu não estou dizendo como é que vocês têm que ver, mas estou dizendo mais ou menos como seria interessante. Porque é o mandamento de Deus. Tá bom? Ele tem que encontrar uma maneira de reconhecer a autoridade de Deus nesse relacionamento de fazer de você pai e mãe. Ele tem que honrar você. Como ele faz isso? Obedecendo. Obedecer é outra coisa. Está lá. Ele tem que honrar você. Encontrar maneiras de reconhecer, de honrar você. Uma das formas é como se ele se refere a você, como ele olha para você, como ele trata você. Então, esse negócio de filho dando ordem para mãe e pai, filho gritando, filho falando alto, isso não existe. Então, a gente tem um filho mais velho, ele está crescendo, e a gente diz para ele lá, meu filho é assim, à medida que você vai crescendo, você se torna um homem, você tem que honrar a sua mãe, por duas razões. Primeiro, ela é sua mãe. Segundo, ela é minha esposa. Eu não vou admitir homem gritando com a minha mulher, não. Então, tu tem que honrar a mamãe, tem que honrar a esposa do papai. Tá? Duas razões. Perguntas até aqui? Não? Vamos terminar, então. Bicho. Opa, tem aí? Diga, meu filho. Fala, meu senhor. Vai lá. Sempre que a criança ela não escuta o comando, não obedece o comando da primeira vez, ela sempre deve ser disciplinada fisicamente até aprender? Aconteceu uma vez, o Iago estava brincando lá fora, ele era muito pequeno, brincando lá fora com um bocado de meninos. E naquela época eu não tinha descoberto ainda o assovio. O assovio é mais identificável. Vocês devem ter visto. O assovio, os meninos correm para mim. Eles têm que vir. Papai, senhor, o senhor chamou? Mas naquela época eu não tinha ainda. Então eu chamei Iago, ele não escutou. Aí eu fui lá buscá-lo, trouxe para dentro. Aí eu falei assim, eu tive certeza de que eu falei em condições dele escutar. Né? Não posso dizer assim, Iago. É crueldade. Mas ele estava lá fora, Iago, ele não escutou. E aí então, eu entrei e fui disciplinado. Papai, eu não escutei, estava todo mundo falando e tal. Eu disse, você tem que aprender a reconhecer a voz do papai quando chama. Você vai ser disciplinado por isso, tem que prestar atenção quando seu pai chama. Então você tem que ver se foi honesto em chamar, tem que ver se deu de fato condições, mas se você identificar distração, falta de atenção,
falta de prontidão, então é pecado. Falta de respeito. É disciplinado. Tá, aí eu tenho outra dúvida. Uma das crianças lá de casa tem uma dificuldade tremenda de ser disciplinada. É. E normalmente Só uma? Só uma. Não, é porque é um nível assim que Difícil, né? só Jesus na causa. É isso mesmo, só Jesus da causa. É isso mesmo. Então se torna assim um momento aterrorizante, pelo menos para mim. É muito tenso porque é muito grito e não se Muito grito. grito. Me solta, vai me matar, eu vou morrer. E eu fico apavorada porque todo mundo escuta, todos os vizinhos, né? Não que eu tenha medo dos vizinhos, mas fica parecendo que a gente tá realmente matando a criança sem a gente nem ter encostado ainda. Eu entendo isso. E aí eu sei que isso Só uma valorizadazinha, né? eu sei que isso é uma forma de manipulação para ver se a Exato. gente não faz. Exato. Mas aí como que a gente lida com o esgotamento mental de ter que lidar com isso? Às vezes uma disciplina leva quase 1 hora e ainda, assim, na minha visão, né? Eu acho que eu ainda não alcancei o resultado que eu queria com aquela disciplina porque continua insistindo em fazer a mesma coisa pela qual estava sendo disciplinado. Continua chorando, continua gritando. Crianças assim são difíceis. Normalmente elas são do sexo feminino. Então, tem uma tendência à manipulação e valorização, tá bom? Não, é só eu falo com conhecimento de causa. Então, uma das coisas que a gente fez antes de começar a disciplina, então a conversa era assim: você pode chorar, porque vai doer. Você pode chorar, e eu entendo. Não pode gritar. Certo? Se você gritar, você vai ser disciplinado mais vezes. Se você acha que é difícil, você amarra um negócio na boca, mastiga, morde, mas você não pode fazer isso. Aí, vamos dizer que ela ainda tente fazer alguma coisa. Então, eu tenho essa conversa com ela, o momento de instrução, eu fecho as portas, ligo o som, boto bem alto e faço o meu trabalho. Vou para o banheiro, vou para o canto mais... Minha filha tem que ser disciplinada e eu vou fazer. E ela tem que aprender que ao gritar, tentando manipular, ela vai ser disciplinada ainda mais. Que eu consigo receber as consequências, o meu amor por ela ultrapassa isso, ela não vai escapar disso. Tudo bem. O que você pode fazer é que, antes da disciplina, por exemplo, agora, quando tudo está às mil maravilhas, estão comendo, jantando, filho, eu estava conversando, olha só que legal. A mamãe vai fazer assim agora. Quando precisar ser disciplinada a próxima vez, mamãe vai tomar esses passos aqui, tá bom? Para a mamãe proteger você, para a mamãe poder disciplinar você tranquilo, tá certo? Então você já prepara ela para o que vai acontecer quando está tudo tranquilo. E da próxima vez, quando ele precisar ser disciplinado, você já vai para os finalmente. Tem outras maneiras. Compra umas esponjas no centro, de abafador, bota o som do lado de fora. Aqui na igreja tem uma sala ali que é a prova de som. Tá aí, ele faz uma porta para você, a prova de som. Não importa, mas tem que dar um jeito. Ensine até morrer, mas não morra sem ensinar. Então, vocês, pais e professores, são protagonistas da educação das crianças. Não é para transferir. Se você transferir para qualquer outra pessoa, isso não tira o foco da sua vida da parte de Deus. Você não pode passar para lá e achar que Deus passou também. Não, Deus, ele responsabiliza você. Você. Então, vamos ensinar os nossos filhos. Vamos ensinar até a morte. Até a morte, a nossa. Ou, diga, irmã. Vai lá. Certo. Que são coisas do Pode dia mais a perto. dia. São Aham. coisas do dia a dia. Ela Mas- perguntou quando os filhos já estão mais velhos e têm tarefas de casa.
e essas tarefas não são cumpridas. Certo. Pode ser, assim, levada também a disciplina física. Excelente. Ó, primeira coisa, não espere os meninos ficarem grandes para colocar eles para trabalhar, não. Certo? Algumas coisas eles não vão conseguir fazer, mas os meninos têm que limpar a mesa, o Iago tem que cuidar do jardim, o Josh tem que tentar fazer ajeitar lá o chão com aspirador. Tem que fazer. O mais difícil nessas coisas de distribuir tarefa, irmã, é a parte de checar dos pais. Porque o que acontece normalmente é assim, eu dou a tarefa, vai fazer isso aqui. Aí eu esqueço, o menino não faz, aí aquele fica no disse-me-disse, e os meninos vão para frente, perdi. Então eu tenho que pensar que tipo de tarefa eu vou dar, porque o que eu quero é educar o menino. Então a tarefa precisa ser na proporção que ele faça, e eu preciso conseguir checar para ter a instrução. Você fez isso? Fez direito, fez no tempo adequado. E aí não tendo dificuldade, dependendo da idade, vai ter sanção, obviamente. Disciplina ou alguma outra coisa. Tem que ter. Não é para esperar os meninos ficarem grandes para ajudar em casa, não. Isso não existe. Menino, assim que começar, já pode. Troca o lixo, limpa o banheiro, lava o seu banheiro. Tem que botar eles para trabalhar enquanto é cedo. Tá bom? E agora, checando. Tem que checar com eles. Do contrário, eles vão ficar... Não, aí a gente perdeu. É, claro. Mais alguma pergunta? Nós estamos caminhando para o final, vamos ter sorteio de livros. Queremos muito que vocês tenham todas as informações e ajudas, vamos ter uma dinâmica, sorteio de livros e depois temos mais comida. Já fizeram digestão, né? Diga, irmã. Cadê o microfone? Está aqui. Na questão da disciplina. Quando eu disciplino meu filho, eu percebo que ele fica com muita raiva. Certo. Muita raiva mesmo. Muita raiva. Ao ponto, eu sempre faço esse link, né? Que é a questão da desobediência, do pecado. Então, o que é que ele diz para mim? Chega a dizer, né? Que, mamãe, então, eu não gosto de Deus. Porque ele não quer me ver feliz. Então, ele usa isso, né? Mãe, você não quer ver o seu próprio filho feliz? Aí eu digo... Mas isso é sério. Eles fazem isso, é? Sim. Irmã, é só manipulação. Só manipulação, mas mesmo assim ele não tem aquilo que ele quer. Mas é uma conversa tão cansativa que ele vem falando. Aí chega um momento que ele diz assim, eu não... Mãe, eu sou pecador, ele fala, né? Que eu já expliquei pra ele. Eu sou um pecador, 6. 6 anos. Ô menino ruim, viu? Eu sou um pecador, ele diz. Sou um pecador, eu não mereço a mãe que tenho, não mereço isso, fala tudo que ele não merece, que eu digo pra ele que realmente ele não merece, mas é a graça de Deus. Isso. Aí ele simplesmente me parece assim que quer desejar a morte, no final ele deseja a morte. Eu sinto tanta dificuldade porque, tipo assim, como explicar esse amor de Deus através da disciplina? Certo. Né? Como fazer isso? Certo. Então, você precisa explicar que a disciplina não é um fim em si mesmo. Certo? A disciplina, ela é uma ferramenta para o final. É afastar ele do inferno. Não é o objetivo, não é simplesmente causar dor. É que ao causar dor, ele se afaste daquilo que é pecado, daquilo que traz a ira de Deus. Nem sempre você vai conseguir colocar na cabeça dele, mas você tem que falar isso regularmente. E tem que estar na sua, porque se ele entrar na sua cabeça, às vezes acontece isso. E aí eu começar a acreditar, é mesmo, nunca tinha pensado, mas parece que é isso mesmo, né? Como é que Deus faz um negócio desse e tal? Você não pode cansar, como você falou bem, eu canso, não pode cansar. Não pode cansar, você não tem esse direito. Clamar pela misericórdia de Deus, Senhor me ajuda, e fazer consistentemente, ensinando o Evangelho. O Deus é santo, nós somos pecadores, precisamos de ajuda da parte de Deus, Jesus morreu na cruz e coisas assim.
Tá bom? Que é a parte do evangelho. Tem que ser consistente. Não tem pulo do gato, não. Não tem pulo do gato, não. Lembrando, o seu objetivo não é transformá-lo. O seu objetivo é ser fiel. O seu sucesso não vai ser medido se ele ama ou não a Deus. Você quer isso, eu também. Mas o seu sucesso é medido se você amou o seu filho amando a Deus. Entende? Não tem nada a ver com ele no final das contas, tem a ver com você e Jesus. Pegou? Mais alguma pergunta? A irmã, vixe, tem um bocado. A irmã aqui, ó. Pastor, o meu filho mais velho, quando ele tinha 14 anos, e ele batia a porta do banheiro com raiva, né? Qualquer coisa ele se vingava na porta do banheiro. Aí uma vez eu peguei ele, né, pela orelha, aí eu disse assim, você faz porta? Não, né? Então você vai aprender a fechar a porta direito. Aí falei o que tinha de falar, né? Aí saí e ele disse assim, quando ele saiu do banheiro, ele disse, você sabia que eu não vou mais lhe amar? Eu não vou mais amar você. Me chamou de você. Aí, tudo bem. Saí de perto dele, né? Para não falar besteira, com raiva, eu saí de perto. Aí, respirei. Quando eu voltei, eu falei para ele, eu não preciso do seu amor. Eu preciso do amor de Deus. Você precisa de mim. Você precisa do seu pai. Eu não preciso do seu amor. Você que precisa de mim. Preciso do amor de Deus. Você precisa do amor de Deus. Mas eu não vou me submeter ao que você quer. Você que tem que se submeter ao que nós queremos que você seja. Pronto. Entende? Deu pé nele não? Hã? Deu pé nele não com a porta? Não, não dei pé com a porta. Dessa vez não. Mas assim, só para exemplificar que até com 14 anos, né, já entrando nos 15 anos, eles acham que a gente tem que se submeter a eles. Isso. E eu não vou mais nem amar. Isso é manipulação. Oi? Agora, pegando nas orelhas eu até entendo. O objetivo é o coração. Então, muito cuidado com esses paliativos em que você simplesmente interrompe a briga. Quem pegou primeiro? Foi você, então vai embora. Esse é o mais fácil. Né? Papai, eu quero assistir esse agora. Por quê? Porque o outro já assistiu. Tá certo, então bota agora. Esses podem ser paliativos. Isso é só comportamento. Então tem que ver o que está por trás. Por que você está batendo a porta? Por que você chutou o armário? Por que você está chorando? Por que você está com raiva? Todo pecado, existe o quando, que é a circunstância, existe o que, existe o porquê. A gente tem que procurar essas três coisas. Chego do lado de fora, chego para estacionar o carro. O Joshua parou as bicicletas na frente da garagem. Aí eu tenho que parar o carro, tirar a bicicleta, botar lá dentro, e aí botar para dentro. Aí eu chego com raiva e digo, quem foi que botou aquela bicicleta do lado de fora e não botou para dentro? Isso aí, o pecado não tem nada a ver com bicicleta, o erro não tem nada a ver com bicicleta. O quando, ou seja, as circunstâncias, é o que aconteceu, é o fato da bicicleta. O que eu fiz? Eu falei alto, fiquei irado. Mas por que eu fiz? Porque eu não gosto de inconveniência. Era para eu chegar e todo mundo saber e deixar tudo direitinho, se possível, ter varrido para eu poder botar o meu carro. Não quero ter inconveniência. Esse é o porquê. É isso que a gente tem que ir atrás. Não é só o quando, nem o que, né? O que, mas o porquê, a motivação, o coração. Estão entendendo? Isso é difícil, porque a gente está acostumado a rodar por fora, né? Por fora. Professores e pais, a gente não está o tempo para olhar e fazer as perguntas para olhar o porquê. Mas se a gente quiser pastorear o coração das crianças, vai ter que encontrar essas respostas. O quando, o que e o porquê. Tá bom? Deixa eu orar para a gente terminar. Débora?
Vamos ter mais momentos assim, pastor, aqui na igreja? Vou falar com o Joshua, ver se ele topa de novo. A Val, tu levantou, Val, a mão? Sim, não? Porque, assim, é um trabalho muito cansativo. É cansativo, pastor. minha filha. Porque, assim, eu digo porque, às vezes, se luta que eu digo assim, né? Se disciplina tanto e às vezes não aprende. Opa, o seu sucesso não é medido pelo que eles fazem, mas pelo que você faz. Se você disciplina de acordo com a vontade de Deus, é isso que você quer, ser fiel. Não é para focar no menino. Tá entendendo? Tô entendendo. É porque a gente vai lá direto. Eu entendo. E tem essa expectativa. Mas isso não quer dizer que a gente obteve sucesso. Sucesso, né? Acho que a gente fica assim, sonhando com esse sucesso. E a gente pensa, ou então a gente pensa, rapaz, eu devo ter feito tudo errado. Fiz tudo errado, porque o menino não consegue. Fui na escola, o menino tirou. Não, e não é assim, isso não é honesto. A gente tem que ter certeza diante de Deus que nós estamos obedecendo o Senhor, sendo fiéis. E ainda é um bocado de trabalho, Val. Agora, num ambiente como esse da igreja é muito legal. Se a gente tiver o mesmo propósito, todo mundo se ajuda. Quando eu cheguei lá na igreja nos Estados Unidos, o pessoal tem muito assim proteção para com os filhos, sabe? E aí eu era pastor, aí tinha um diácono lá, e aí um dos meus filhos estava dando trabalho. Ele estava dando trabalho. A maneira como se reporta lá os mais velhos é diferente de como se reporta aqui. Aqui a gente chama de tio. Lá a gente tem que chamar Mr. Walker, tem que dizer pelo sobrenome. Os meus filhos sabiam o sobrenome de ninguém. Mas estava errado, ele tinha que aprender e tudo. Aí esse diácono veio falar comigo. Pastor, eu queria falar sobre seus filhos e tal. Aí ele falou, aí eu disse, rapaz, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo me ajudar. Rapaz, o homem começou a chorar. Pastor, muito obrigado pela sua maneira como o senhor respondeu. Isso acontece lá no Brasil, é assim mesmo. Mas o pobre estava tão, rapaz, se eu estou acostumado a falar aqui, assim, teu menino fez coisa errada, e já esperar, mas aqui a gente está no mesmo barco, não é não? Não, está falando, meu filho, rapaz, que bênção, porque tem muitos meninos que são ruins, e são ruins na presença dos outros, na nossa é um santo, entre ele e Gabriel não muda nada. Mas quando o menino se afasta, você vê quase os caninos crescendo, né? Os chifres subindo. Não é não? Porque os meninos são hipócritas, pecadores. A gente precisa ajudar. Como é? Não é não? O pessoal aí se passa por mentiroso. Pois é, ficou dizendo isso do meu filho, da minha filha. Minha filha não vai fazer um negócio. Você tem que crer no potencial do seu filho. Creia no potencial do seu filho. Tá bom? Deixa eu orar. E aí nós passamos para o quê? O sorteio. Tá bom, deixa eu orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O que seria de nós se nós ficássemos à mercê dos nossa cultura, nosso conhecimento, nossas opiniões, eu e os meus irmãos? Nós não sabemos como nos proceder. Obrigado por termos a tua palavra, que diz quem nós somos, os nossos problemas reais, quem são nossos filhos. Nós amamos nossos filhos. Daremos a vida, Senhor, por eles. Mas que não seja simplesmente pela casca, pelo comportamento, que pode ser aprendido, copiado. Possamos pastorear o coração dos nossos filhos, dedicando tempo, oração, energia, amor, de dentro para fora. Usarmos a disciplina para corrigir e ensinarmos a palavra do Senhor. Quem é Jesus? Ao mesmo tempo em que vivemos na frente deles. Vivemos o bendito Evangelho, para nós que somos pecadores, na frente deles. Obrigado pela vida dos pais, dos professores e todo o empenho para cuidar dos meus filhos e dos outros. Senhor, seja louvado, que eles sejam abençoados nessa tarefa tão importante, que é preparar a próxima geração. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti. Mais uma vez nós lembramos, sem Ti nós nada podemos fazer. Em nome de Cristo.
Amém. Amém.